Boa noite a todos e a todas. É com alegria que nos reunimos hoje, a partir desse espaço virtual do Boa Nova, como é de costume, todas as quintas-feiras, para trazer uma palavra sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho e temas pertinentes. Inicialmente, alguns avisos breves, né? Reforçando a programação do Boa Nova, nas segundas-feiras, às 19h30, temos os nossos estudos doutrinários. Nas quintas-feiras também temos o atendimento fraterno, às 19 horas. Os agendamentos podem ser feitos na página do Facebook, do Boa Nova, obviamente. Lembramos também que, em virtude da pandemia, nós estamos com os trabalhos todos online, a partir dos canais do Facebook, do YouTube, onde podem ser encontradas, então, outras palestras, os estudos feitos pela casa. E para iniciar essa noite, vou agora fazer uma prece para que a gente possa abrir esses trabalhos. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecemos por esse momento de estudo e pedimos a companhia nesse momento de estudo, de aprendizado, que possamos aprofundar os nossos conhecimentos, que possamos efetivamente fazer com que sejamos a cada dia pessoas melhores, que possamos ter empatia, que possamos entender este momento de transformação que estamos passando. E pedimos também a iluminação para Sheila, nossa irmã que hoje à noite vai trazer uma palavra para quem nos acompanha. E agradecendo, também levamos em conta que esse canal, mesmo sendo virtual, é um canal que faz bem a muitas pessoas, e é essa a ideia que nós temos a partir do Boa Nova. Então, agora eu vou convidar para fazer a palestra da noite a trabalhadora da casa, Sheila Kokurek, com a palestra Fé e Renovação. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Boa noite, Janderly, boa noite a todos e a todas que nos assistem, seja a partir do Centro de Educação Espírita Boa Nova, mas tantos outros amigos aí, corações que vibram conosco, né? A presença ilustre aí da minha mãe, da minha sobrinha Laurinha, que estão lá em Capão da Canoa, então sempre é uma alegria, né? A gente se sente amparado, apoiado com essas presenças tão amorosas, além dos demais, né, que já, aí a Rosane, né, a Naira, a Miriam, Nelly, que são tantas pessoas aí que vão nos acompanhando nos vários estudos. Então, agradeço essa oportunidade, né, de trabalho, de renovação, de testemunho de fé, de alegria, e que espero que essa noite nós possamos, então, unir os nossos pensamentos, e assim poder, né, atingir a tantos corações, não só os nossos, que escutamos aqui a palestra, mas tantos outros que precisam, que estão passando por situações das mais variadas, né, dificuldades, e que nós possamos, então, vibrar, né, no sentido de também acolhê-los. Então, nós estamos num mês, né, muito especial, que é o segundo mês do ano, e que, casualmente, né, começa com a palavrinha fé, né, fevereiro, fé, e oportunamente, então, nos foi dada essa temática para que nós pudéssemos estar hoje à noite refletindo. E o mês de fevereiro, embora nós tenhamos esse ano um ano atípico, eu diria assim, é um mês marcado sempre pelo retorno às aulas, né? Nós lá na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, vamos começar um pouquinho depois, né? Mas fevereiro é um mês que sempre marca um pouco essa ideia do retorno. E
E para a gente poder pensar, né, nesse retorno, digamos assim, independente das aulas ou não, porque nós também estamos, digamos assim, retomando um pouco alguns processos, né, pós-férias e tudo mais, que nós possamos, então, pensar na renovação que queremos para este ano, que nós possamos também pensar nessa recontratação com o Cristo, né, com o nosso contrato pedagógico com o Cristo, que a todos os anos, né, nós precisamos sempre reforçar, rever os nossos estudantes, qual é o contrato pedagógico que nós vamos ter ao longo do ano, quais as tarefas, quais as avaliações, quais os conteúdos nós vamos desenvolver ao longo do ano. Então, que nós também possamos aproveitar esse tempo para rever este contrato pedagógico que nós temos com o Cristo. Então, renovando esperanças e, sobretudo, a fé, que é o tema dessa noite. E eu começo, né, pensando um pouquinho com vocês e refletindo de por que é importante a gente ter fé, né? E se a gente for pensar, né, a fé, ela vai aparecer lá na questão 922 do Livro dos Espíritos e vai dizer de que é uma prerrogativa para a felicidade. Para a felicidade aqui, né, nós na Terra, mas também uma prerrogativa para a nossa felicidade dentro de um processo evolutivo que necessariamente nós vamos passando, né? Ora aqui no planeta Terra, ou em outras moradas, né, na casa do Pai, ora também na erraticidade. Então, quando nós temos fé, né, essa fé, de alguma maneira, ela nos fortalece, ela faz com que nós soframos menos, né, sejamos mais fortes, acreditamos naquilo que é possível, naquilo que vem logo à frente. Então, a fé, ela também nos oportuniza fazer essa reflexão de que nós nunca estamos sós, de que, na verdade, aquele processo que às vezes a gente está vivendo, e que às vezes é um sofrimento, ou que é também, às vezes, um processo de alegria extrema, que nós precisamos sempre estar agradecidos e confiantes de que aquilo não é uma conquista solitária, e também não é, às vezes, uma dificuldade que nós vamos enfrentar isoladamente. Então, a fé, ela sempre vai nos ajudar a superar barreiras. E essas barreiras, elas vêm na nossa trajetória justamente para que a gente possa ir construindo o nosso processo evolutivo, que muitas vezes, né, é atravessado por vicissitudes das mais variadas. Se a gente for pegar a palavrinha fé, né, na sua origem, lá do latim, que é o fide, ela remete à ideia de uma adesão incondicional a uma hipótese, a uma ideia, né, a um conceito. E segundo um dicionário, né, conhecido da língua portuguesa, a gente vai ter que o dicionário vai dizer que fé é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato, para que a pessoa acredite, né, ela se torna realidade. Então, a pessoa precisa acreditar para que aquilo passe, né, a existir efetivamente. Mas a fé, ela está relacionada também à ideia de confiar, confiança, fidelidade. Com o advento do espiritismo, esta fé, né, tão somente isolada como um conceito que via de regra mais abstrato, ela vai introduzir a ideia da fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É a superação daquela ideia de uma fé cega, onde não se questiona, onde muitas vezes nós não temos, né, aquela certeza, as comprovações necessárias que nos colocam muitas vezes em debates até mesmo esvaziados, que não são profícuos, né? Sempre acaba, né, aparecendo nas nossas casas, nossos lares, esses debates, às vezes, da fé esvaziada de um sentido, de uma fé cega. E o que a doutrina espírita vai trazer é esta renovação do pensamento, onde, a partir, né, de estudos e de a capacidade de trazer respostas ao entendimento daquilo do divino, né, e de como que se procede, foi nos alentando. De certo modo, Jesus já
trouxe pistas importantes, né, da continuidade da vida, né, da vida pós-morte, de que a vida continua, de que nós temos muitas encarnações e que elas são solidárias, na verdade elas são sucessivas e elas, uma decorre da outra, por isso que passamos pelas mais diferentes situações. Então, essa fé raciocinada significa uma fé fundamentada, né? E o que ocorre é que, a partir da doutrina espírita, aqueles fenômenos, né, que Allan Kardec, lá no século XVIII, se deparou, ele passou, né, a questionar aquilo que era uma ciência ou uma manifestação abstrata, como, por exemplo, as mesas girantes, né, os toques na mesa, à medida em que foi comprovada que eram oriundas de espíritos que estavam desencarnados, aquilo que era abstrato tornou-se concreto. E por isso nós vamos tendo provas ao longo da nossa caminhada evolutiva, sobretudo a partir da doutrina espírita, na qual nós temos a certeza da existência de Deus e de que a vida continua. Muito bem, mas a gente tem muitas coisas que ainda não compreendemos, né? Sobretudo a própria magnitude de Deus, e que muitas vezes nós colocamos, inclusive, em xeque. Quando nós oramos, né, e quando nós acreditamos no poder de Deus, nós estamos fazendo um movimento naquilo que a gente chama também, né, de uma fé que é raciocinada. Então, veja que se Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós sempre precisamos entender que ali está a essência do nosso processo, inclusive, ora encarnado, ora desencarnados. Então, quando nós temos essa fé raciocinada, nós temos a certeza de que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema e é puro amor em nossas vidas. Então, Paulo de Tarso vai nos chamar a atenção de que nós precisamos andar com a fé não por visão, mas sim, nós precisamos andar com fé por conhecimento, por certeza, por elementos que nos coloquem a um entendimento que está para além, né, daquilo que se apregoava 2, 3 séculos atrás, de um Deus punitivo, de um Deus que colocava né, as pessoas dentro do inferno ou do céu, deliberadamente, mas sim dentro de uma perspectiva de entender que nós somos, né, numa esteira de imortalidade, espíritos que vão evoluindo, e que na medida em que nos é permitido o livre-arbítrio, é uma manifestação desta fé raciocinada, porque afinal de contas, Deus, a partir dos seus prepostos, sobretudo, né, o Cristo, vai ensinar o caminho, mas nós temos o livre-arbítrio para ir traçando, para ir fazendo o nosso percurso. Então, esta é a ideia também, né, da fé raciocinada. Ainda nós temos que entender que essa fé raciocinada, ela está vinculada à ideia do bom senso. A gente precisa também ter, né, acreditar de forma que daquelas coisas que são plausíveis, daquilo que a gente realmente tem entendimento, daquilo que a gente tem comprovação, sob pena de nós ficarmos, né, nesse mar vagueando sem compreender e parecendo que nós estamos sofrendo algo como se fosse do além, né, ou que a gente tivesse simplesmente, né, sendo um brinquedo ou algo transitório na mão de Deus. Então, se nós temos essa certeza de que Deus é onipotente, nos ama incondicionalmente, nós nunca estaremos sós. Mas é verdade que nós vamos passar por momentos de muita dificuldade na nossa trajetória evolutiva. Nesta vida, nós já, provavelmente todos vocês, todos nós, passamos por vários percalços, por várias situações difíceis, por doenças, né, por reveses, por discussões, por desagrados. A gente passa por muitas situações das mais variadas, algumas mais extremadas para alguns, né, e a gente diz que muitas vezes são colocados, né, em situações mais difíceis, aqueles espíritos já mais evoluídos, capazes de suportar dores maiores,
Então, às vezes, a gente está passando por uma situação muito difícil e a gente pensa, por que comigo? Né? E aí o convite, quando a gente tem fé, é pensar, por que não comigo? Talvez porque eu já esteja com as qualidades e a capacidade de auxiliar este espírito que está sofrendo conosco a atravessar esse deserto. E como eu já tenho essa capacidade, né, de fé, de confiança em Deus, eu consigo auxiliar este outro espírito que vem comigo, dentro da família, dentro do meu círculo de amigos, a atravessar esse deserto. Então, eu gosto muito, né, de trazer uma fala, talvez alguns de vocês conheçam, né, os mais noveleiros aí, de uma novelinha aí bem, né, simples, que é do Candinho, né, e ele diz assim, tudo que acontece de ruim na vida é para a gente melhorar, né, então, assim, entender nesse sentido, que claro que ninguém quer uma vida sempre de desgraças, de coisas ruins, mas a ideia da graça é sempre relacionado a essa ideia da necessidade, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos passar. Então, na medida que nós temos esse entendimento, né, de que a vida, ela é sucessivas, ou ela vem dentro dessa esteira de sucessivas existências, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, e há uma programação que nós vamos seguir, e que nós vamos estar sempre acompanhados. Mas será que a fé, ela só é adquirida pela religião? E aí a gente precisa lembrar que nós somos centelha divina. Então, na verdade, a fé é algo inato, nós já acreditamos, nós sabemos, nós temos a certeza, porque nós nascemos dos braços amorosos de Deus. Não tornando Deus, né, humano, mas na verdade como energia, né, como o nascedouro, digamos assim, de toda, né, nossas existências, desde, né, se a gente for pensar lá, o mineral até o arcanjo. Então, nós somos feitos desse fluido vital que é emanado por Deus. Portanto, nós temos a fé inata, ela está em nós. Às vezes a gente deixa ela adormecer, né? Mas, na verdade, ela existe. E Paulo de Tarso vai dizer uma coisa muito interessante, né? Que nosso destino, que nosso futuro é gravitar em torno da unidade divina. Este é o fim da humanidade. Então, se é gravitar, né, chegar cada vez mais próximo da unidade divina, é porque nós nos distanciamos em algum momento. E aí a gente precisa fazer esse resgate. E esse é o meio, digamos assim, para ir fazendo esse resgate. É acreditar, é ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. No Livro dos Espíritos, vai ter uma menção muito interessante, que o espiritismo, talvez, né, figura, então, como o mais potente auxiliar da religião para que nós possamos, né, revigorar a nossa fé, que às vezes é vacilante. Então, veja, o espiritismo não é o único, não é a única religião, até porque a religião, ela, na verdade, serve como um expediente para a gente conectar com a divindade, né? Ela, na verdade, religa nós à divindade, mas o espiritismo não é o único. Mas lá no Livro dos Espíritos vai justamente constar de que nos foi permitido, Deus nos ofertou esse expediente, que é a doutrina espírita, para que nós desenvolvêssemos essa fé raciocinada. E isso nos coloca, né, em outro patamar. E é muito interessante porque aí nasce algo, né, para mim particularmente muito significativo, e quando eu estava fazendo esse estudo para trazer para vocês, né, que é uma frase, né, provavelmente que todos vocês conhecem, que é aquela passagem que fala de que, né, Jesus vai dizer que a fé remove montanhas. Todos nós já ouvimos falar, e a gente pensa, né, nossa, mas que linguagem figurada é essa, né, que tipo de montanha que a gente vai conseguir remover com a nossa fé? E aí, em que pese as possibilidades, né, dentro da doutrina espírita, isso é muito estudado, né, essa movimentação a partir, né, do próprio fluido vital, de objetos, enfim, de coisas, de um espaço físico para o outro,
Mas aqui, lá no capítulo, né, Mateus capítulo 17, no versículo 14 a 19, essa passagem que vai aparecer, né, esse dizer do Cristo de que a fé remove montanhas, é uma passagem em que um homem procura Jesus, né, para que seu filho endemoniado, né, que estava, né, passando por uma situação difícil, né, um mau espírito estava ali atordoando ele, pede que Jesus o cure, né, faça com que aquele espírito se afaste. E o interessante dessa passagem é que este homem já havia procurado os discípulos de Jesus. E eles não tinham conseguido dar conta, né, daquele movimento de retirar, né, aquele mau espírito daquele homem. E aí Jesus, então, toca aquele homem e consegue, né, fazer com que aquele mau espírito afaste-se dele. E aí os discípulos ficam muito constrangidos, porque eles não conseguiram fazer aquilo. E eles queriam entender aquele prodígio, como é que Jesus conseguia, eles já se achavam, né, bastante experimentados, bastante tranquilos na sua crença, mas na verdade eles não conseguiam fazer milagres. E aí o que Jesus vai dizer, né? Na verdade, ele aponta para a falta de fé, ou uma fé vacilante. Então, eles não conseguiram expulsar aquele demônio pela incredulidade, pela falta de fé, ou pela fé, né, que ainda estava vacilante, ainda estava fraca. E aí Jesus diz, e eu vou fazer a leitura, né, nas palavras que eu acho que é tão interessante. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, né, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. O que Jesus quis mostrar, né, é que nada é impossível. Nada é impossível. Porque se nós temos a Deus, né, e acreditamos na sua bondade, na sua amorosidade permanente, nós vamos conseguir remover montanhas. E quais são as montanhas que nos atrapalham, né? As nossas montanhas não são necessariamente de pedra ou físicas, mas sim montanhas de egoísmo, montanhas de vaidade, montanhas de materialismo, de falta de boa vontade, de tantas coisas que são vícios milenares que nós carregamos e que dificultam sobremaneira o nosso avanço, a nossa trajetória evolutiva. Então, a fé para remover estas montanhas que Jesus chama a atenção e que nós precisamos colocar nas nossas vidas, tem a ver com estas mudanças que nós precisamos fazer. Mudanças essas, né, que muitas vezes nós temos dificuldade. Porque, via de regra, a gente sabe os defeitos que a gente tem, a gente sabe os nossos vícios, a gente sabe tantas coisas que nos atrapalham. E aí o ensinamento de Jesus segue dizendo que nós precisamos ter uma fé robusta, alicerçada na perseverança. Então, o que é essa fé robusta, uma fé forte, né, consolidada, alicerçada na perseverança? Que nós sempre precisamos ter uma atitude positiva mediante essas dificuldades das quais nós já muitas vezes reconhecemos. Então, o que ele quer dizer é que a gente precisa evitar, muitas vezes, a nossa postura do não. Por exemplo, se eu pedir para vocês agora não pensarem, né, numa borboleta. Vocês pensaram na borboleta. Então, quando a gente diz algo, não posso fazer tal coisa, em relação ao vício, eu não posso chegar atrasado a um compromisso, quando eu falo isso, o meu cérebro já entende que eu costumo chegar atrasado nos compromissos e não vou ter problema de chegar mais uma vez, porque eu já estou acostumada a chegar e todo mundo já sabe disso. Então, o que Jesus nos convida a ter é uma postura de sempre eu vou chegar na hora, né? Eu vou fazer o bem e não sempre achar desculpas, né? Fazer algo para justamente disparar, usar como um gatilho para eu repetir aquilo que é meu vício.
né? Eu particularmente gosto muito de correr, eu participo de corrida, treino, gosto muito. E eu sempre tinha uma época, assim, que eu programava fazer um treino e eu acabava chegando a um ponto, assim, eu dizia, não quero mais, porque eu já saía de casa pensando, hoje eu vou tentar fazer tantos quilômetros, mas também se não der, não tem problema. E aí eu comecei a me dar conta que se eu quisesse, né, algo que eu nunca obtive, eu precisava empreender um esforço que eu nunca tinha empreendido antes. Então, se eu me programava para correr 10 quilômetros e o meu habitual era correr 7, eu precisava empreender o esforço de 3 quilômetros a mais para atingir a minha meta. E aí, é esse o movimento que eu preciso ter. Claro que eu estou dando um exemplo aqui banal, trivial, do meu cotidiano, mas isso a gente pode transportar para a nossa realidade. Então, sempre buscar, né, fazer esse movimento daquilo que eu verdadeiramente quero romper, na certeza de que, com a perseverança, eu vou fazer. Se eu faço a lógica, né, ao inverso de uma fé muitas vezes vacilante, né, isso que eu estava chamando a atenção, né, a gente costuma fracassar, a gente fracassa com bem mais facilidade. Então, a gente tem que lembrar que o poder da fé, ele modifica ações magnéticas, né, ele muda o ambiente. Então, quando eu estou vivendo uma situação difícil, eu preciso ter a fé suficiente para vibrar dentro de um padrão que, inclusive, contamina todo o ambiente da qual eu faço parte. Então, toda vez, né, que eu tiver uma vontade bem dirigida, vejam o evangelho chamando a atenção, né, uma vontade bem dirigida, porque também não adianta ficar querendo promover a maldade, né, mas toda vez que eu tiver uma vontade bem dirigida, né, a tendência de que as coisas acontecem da melhor forma. Tem um filme bem interessante, né, que é o filme Todas as Formas de Amor, né, é um filme bonito, com esse ator que inclusive desencarnou recentemente, ele ganhou, foi o ator mais idoso a ganhar um Oscar, né, e ele, na verdade, ele fica lá numas alturas viúvo, né, depois de 40 e tantos anos de casamento, fica viúvo, e tem um filho, e aparece um câncer nele, né, e ele, num primeiro momento, fica muito abalado com aquilo, e ao mesmo tempo ele se revela homossexual. E o que segura ele, o que sustenta ele? A fé de que ele tinha que manter o padrão vibratório elevado, né? Que ele tinha um filho para cuidar, que ele precisava seguir adiante, ainda que talvez a vida dele não fosse tão longa mais. Mas ele tinha aquela fé, né, de que a vida continuava, de que ele precisava ir adiante, de que ele não estava sozinho. E a metade das pessoas, né, e talvez vocês possam lembrar de alguém aí no círculo de vocês, a metade das pessoas passa a vida inteira achando que não dá, que não é possível, que não vai acontecer, que sempre dá errado, né, que tudo é ruim, que, né, as coisas não andam, né, vai para um trabalho, o trabalho é ruim, acontece algo ruim. E aí, às vezes, a gente não tá com aquele padrão vibratório de acreditar que aquilo vai ser bom, de que aquilo vai produzir resultados muito bons. Então, esse movimento, né, ele precisa ser feito permanentemente, porque nós somos colocados em teste, em prova. Muitas vezes, né, a nossa fé é testada, a nossa capacidade de nos mantermos em fé, em crença, em lealdade com Deus, também é nos colocado. Tá? Se a gente for olhar lá, muitas vezes, né, famílias que passaram por doenças graves, né, uma pessoa que superou às vezes um câncer, mães que esperam às vezes meses, né, para o seu bebezinho sair lá da UTI neonatal. Eu tenho experiência de trabalhar com esse grupo, né, de pessoas. Então, são mães, né, que precisam colocar à prova a sua fé, a sua certeza, né. Agora, tantas mães que estão vendo aí seus filhos, né, sofrerem, por exemplo, em decorrência da Covid, né, por outras patologias tantas, e a mãe, talvez, é aquela que expressa a maior fé, a maior coragem, a maior credulidade, né, a maior fidelidade a Deus, na certeza de que vai se dar o melhor desfecho para aquele filho. Então, ali, a gente é colocado à prova, e esse é o melhor momento para a gente realmente demonstrar essa nossa fidelidade, essa confiança.
Tem um livro muito bonito que eu convido a vocês, né, a darem uma olhada, que é O Véu de Ísis. Ele foi escrito pelo autor Marcel Souto-Maior. O Marcel, ele é autor da biografia de Chico Xavier. E ele relata, né, ele fica durante alguns anos acompanhando mães que buscavam, né, comunicação com seus filhos desencarnados lá com Chico Xavier. E ele acompanha inúmeras situações, né? E o que ele observa em relação a isso não era só aquela necessidade da mãe ter aquele contato com o filho, né? Ela não, na verdade, era também, né, aquela vontade de ter notícias do filho que partiu, sobretudo precocemente, mas também ela queria um testemunho, né, de que a vida continua. Essa fé no futuro, essa fé na continuidade, naquilo que vem depois. E o Chico, né, maestralmente conseguia consolar muitos corações, mostrando, né, provando de que aquela vida continuava. E isso fazia, né, com que essas mães muitas vezes também passavam a compreender que elas não poderiam ter feito nada de diferente, porque muitas vezes as mães se culpavam, né? O que eu podia ter feito diferente, né? O que onde foi que eu errei? O que eu poderia, né, ter evitado desse meu filho? E a notícia vinha sempre com os filhos dizendo: mãe, pai, vocês não são culpados. Tudo que era possível fazer, vocês fizeram. E isso fazia parte, né, do meu processo reencarnatório. Isso estava estabelecido, eu aceitei isso lá na erraticidade e vim com essa condição. Mas vejam que eu quero testemunhar a vocês que o reencontro é inevitável. Nós vamos nos reencontrar. E aqui eu que tenho muito cuidado também de chamar atenção, né, e o Marcel também fala isso durante o livro, né, que esse reencontro, ele nunca pode ser baseado numa antecipação, né, ou seja, vai ter um tempo certo desse reencontro, e que às vezes é da forma mais inimaginável possível, né, às vezes não é lá no momento em que eu vou desencarnar, que eu vou encontrar, né, o meu filho na erraticidade, ele pode vir na figura de um neto, de uma neta, de um sobrinho. Então, nós temos que ter essa certeza, né? A Nair Belo, que é uma atriz global, talvez alguns de vocês conheçam, ela tem uma história muito bonita. O filho dela partiu com 20 anos, num acidente de carro. E ela era uma católica fervorosa, e ela não compreendia, e ela perguntava: por que o meu filho? Por que comigo? Né? E aí ela buscou, então, essas mensagens por meio de Chico Xavier, e veio 4 meses depois do desencarne. E esse filho dela dizia que ela não poderia ter evitado. E ele agradecia a ela por ter recebido ele, porque dentro da programação reencarnatória, ele precisava passar por esse processo, para ele se libertar de situações que outrora ele envolveu-se, né, em outras encarnações. Então, quando nós temos fé no futuro, quando nós temos a certeza de que Deus está sempre nos conduzindo para o melhor, necessariamente a gente vai ter o consolo. E o que o Chico recomendava para as mães, né, que iam buscar junto a ele essa consolação, essa comprovação, ou esse fortalecimento da fé delas? Chico Xavier solicitava a elas que trabalhassem no bem, que exercessem a caridade, que fossem, né, desenvolver nos mais diferentes grupos sociais ações que pudessem ir fortalecendo nelas o trabalho da caridade. Porque que é caridade maior do que entregar, às vezes, um filho precocemente a Deus? Então, ele exemplificava isso. E é muito interessante, né? Porque, via de regra, as experiências de dor e sofrimento espiritual ou são as únicas maneiras de convencer um cético. Às vezes a pessoa passa a vida inteira duvidando da presença de Deus. Passa a vida inteira achando, né, que a religião é desnecessária, de que eu sei da minha vida, que eu, né, nasci assim, que é tudo ganho meu, tudo tão somente força, né, do meu trabalho, claro que também o é, mas na verdade há dentro disso uma lógica,
né? Porque senão não teria lógica. Por que nós nascermos, estudarmos tanto, né? Eu e o Janderley aí, e tantos outros aí que já têm doutorado, trabalham, estudam, né? O tempo todo, a gente não para nunca de estudar. Não teria sentido eu desencarnar logo mais e minha intelectualidade, meu cérebro, meu acúmulo de conhecimento, mas mais do que isso, meu aprendizado moral, os vícios que eu fui superando durante a minha caminhada, não acumularia nada, né? Porque uns nascem pobres, outros ricos. Tudo isso está dentro desse conjunto, né? Onde, na verdade, nós vamos aprendendo que nós precisamos exercitar essa fidelidade com Deus. E é interessante a gente pensar, porque Deus sonha sempre o melhor para nós, deseja o melhor para nós, né? E quando Deus sonha o melhor, nós, ao passo que queremos verdadeiramente, que desejamos fazer esse movimento de superação, a obra acontece. Então, ele é resultado do quê? Do nosso trabalho, do nosso esforço. E tem uma mensagem muito bonita lá nas instruções psicofônicas, na mensagem 24, que é página de fé, é uma psicografia de Chico Xavier, né, e quem fala é o espírito de Célia Xavier, que diz o seguinte, que há tempos atrás, né, a morte chegava por meio de perseguições exteriores. Todos aqueles crentes, aqueles que acreditavam em Jesus, muitas vezes sofriam, né, os reveses por conta, né, de agentes externos. E que hoje é chegado um tempo de que muitas vezes os monstros, né, que nos levam até mesmo à morte física do nosso corpo, são aqueles monstros da sombra que se aninham de forma sutil em nosso coração. Então, o que a Célia Xavier, dentro dessa mensagem, quer dizer é de que nós precisamos sempre agir com justiça, com amor, entendendo que os valores que regem o universo são sempre ligados ao trabalho e à fraternidade, porque é isso que vai gerar a alegria, né, e a beleza da nossa trajetória evolutiva. E nós não podemos esquecer, né, dos inúmeros exemplos que Jesus trouxe ao longo da sua história, que estão lá em várias parábolas, né? Jesus sempre dizia de forma humilde, caridosa, que a tua fé te curou. São inúmeros, né? Tem uma música lindíssima, que são as Vestes do Amor, de Tim e Vanessa. Recomendo muito vocês escutarem, uma música lindíssima, que acalenta o nosso coração. Ainda mais nesses momentos, às vezes, de sofrimento extremo, de que a fé é que nos cura, mas a fé é nossa, né? Essa confiança em Deus, ela precisa partir de nós. Claro que Jesus, nossos amigos, nossos familiares sempre fazem o melhor para nós, mas quem nos alavanca, efetivamente, é esta fé que o Cristo exemplificou, que o Cristo nos ensinou e que nós precisamos desenvolver. Como eu já chamava atenção, né, a fé, ela é uma cultura positiva, que nós precisamos sempre programar o nosso cérebro. Como eu disse, né, se eu digo para vocês não pensarem em uma coisa, aquela coisa vem. Então, nós precisamos não pensar naquilo que a gente verdadeiramente repudia, que a gente quer superar. E sempre ter uma atitude, uma cultura da fé positiva. Isso está lá na mensagem, na obra Bênçãos de Paz, né, uma psicografia também de Chico Xavier, Espírito de Emmanuel, maravilhosamente nos elucidando, né, de que sempre que nós apreendemos, programamos, nos disciplinamos, oramos, vigiamos o nosso pensamento, nós estamos em conexão com a espiritualidade superior e, portanto, né, a nossa condição vai ser diferente. E então, meus caros amigos, né, a gente precisa entender que a fé nos renova, nos faz pensar diferente. É como que uma ginástica, né? A gente vai condicionando o nosso corpo a pensar diferente, a entender que Deus sempre está conosco, que nós não estamos sozinhos,
mas que a gente precisa dar o primeiro passo. Nada nos ocorre solitariamente, né? Nós precisamos sempre fazer o movimento, ter a esperança como um verbo, né? Como algo que a gente vai adiante, ativo, vai, né, avançando. E quando a gente fala em renovar, de uma forma muito, assim, singela, né? Eu trouxe a partir de também uma mensagem tão bonita, né, de Chico Xavier, também, né, uma psicografia dele, que é um ditado por Emmanuel, que é a mensagem Fé e Coragem, que está lá na obra Mãos Unidas. E ele vai falar, né, Emmanuel vai nos chamar a atenção de que a gente precisa demonstrar a fé o tempo inteiro. Ainda que às vezes a gente seja ridicularizado, ainda que às vezes a gente seja questionado, a gente precisa sempre mostrar a nossa fé. E quer ver o quanto às vezes a gente resvala nisso? Muitas vezes, né, a gente fica tão preocupado lá, porque um filho, a gente mesmo quebrou um copo, né, que a gente está com a casa desarrumada, que a cama não foi devidamente esticada, e aí, tudo aquilo, na verdade, são coisas que a gente supõe nos tornar melhor, né, supõe nos dar alegria, mas, no entanto, são coisas tão passageiras, né? São coisas transitórias. Como eu digo, uma cama desarrumada, um copo quebrado, na verdade, não faz sentido nenhum se a gente for pensar dentro da nossa trajetória de vida. E às vezes a gente fica tão irritado com isso, né? Ah, porque nada dá certo, porque Deus esqueceu de mim. Mas e quantas vezes, e são milhares de vezes, a gente esquece de Deus? Então, o testemunho da fé, né, é um abraço, amigo. Agora a gente está com dificuldade de abraçar, mas às vezes a gente precisa abraçar, a gente precisa beijar, a gente precisa chegar junto, a gente precisa se dar as mãos, né? A gente precisa ter um olhar sincero, mandar uma mensagem para aquela pessoa que a gente sabe que às vezes está sofrendo. Mas a gente também precisa sempre lembrar, e eu acho que isso talvez assim, a mim particularmente toca muito, né? De lembrar que a gente precisa sempre dar aquele beijo no filho quando ele sai. Porque eu fico às vezes imaginando o sofrimento de uma mãe, que o filho sai, ela não conseguiu dar o último beijo, porque estava lá respondendo o e-mail, porque estava ocupado limpando a casa, né, arrumando não sei o quê, e aí estava muito ocupada para dar aquele testemunho de fé, da importância daquele espírito que lhe foi confiado. E aí, daqui a pouco, esse filho desencarna. E aí a gente pensa, por que eu fiquei tanto tempo gastando tanta minha energia em coisas que são materiais? Então, a gente precisa demonstrar a nossa fé todo o tempo, não ceder a essas pressões sociais, não importa. A gente tem que abraçar, tem que beijar. Às vezes a coisa não saiu bem como a gente queria, a gente teve um desentendimento, talvez saiu lesado por alguma coisa, releva, reconcilia-te com o seu inimigo antes de o sol se pôr, né? Quando a gente está em marcha, no transcurso, esta vida é uma vida importante e nós precisamos entender, né? E ter a coragem de que nem todos pensam como nós. Nós estamos vivendo num tempo que milhares de espíritos estão reencarnando, são espíritos com um intelecto muito desenvolvido, que são as crianças às vezes chamadas cristais, as crianças prodígios, né, as crianças índigos, mas nós não podemos nos apressar, porque esses espíritos, né, eles ainda vêm carente do desenvolvimento moral. Então é também da nossa tarefa, né, com fé, com confiança em Deus, tornar a vida deles mais justa, mais ajustada, porque intelectualmente muitos deles vêm mais ágeis do que nós, né? Minha filha, provavelmente, meus sobrinhos pequenos, eles serão muito mais inteligentes que eu. Intelectualmente, eles vêm muito mais desenvolvidos. Mas nos cabe, como adultos, né, como espíritos que viemos antes deles, poder justamente dar esse amparo moral, que é disso que eles precisam. E eles têm pressa. Né? Eles querem justamente ter essa certeza de que há uma lógica, há um início, meio e fim, e que o fim é a angelitude, né? O fim é gravitar em torno da unidade divina. Então, meus caros amigos, para a gente ter fé, né,
a gente precisa ter esse esforço que é cotidiano, esse esforço permanente de reconectar com a espiritualidade, reconectar com Deus. E as dificuldades vão surgir, elas não são poucas, elas não são pequenas, né? Elas vêm, né? Quem tem pais, muitas vezes mais idosos, acamados, doentes, eles estão lá, e se a gente não entender que há um propósito para aquilo, a gente vai fugir, a gente vai evadir do nosso compromisso, por exemplo, com filhos. E lá, como eu anunciei no início, né, a questão 922 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito bonita, que eu acho que coroa um pouco da nossa reflexão da noite, né? Lá nessa questão, o Kardec pergunta aos espíritos, né, se haveria, né, uma fórmula da felicidade, dentro daquilo que nos é possibilitado hoje, né, dentro desse nosso padrão, nosso patamar, digamos assim, de evolução. E aí veja que interessante, né, essa equação que os espíritos nos dão é composta por 3 elementos, 2 que estão vinculados, né, vinculado, com a vida material, e 2 são vinculados à vida moral, ou, né, digamos assim, espiritual. Dentro daquilo que é vinculado à vida material, os espíritos vão dizer que é a posse do necessário. Então, para a gente ter felicidade, precisamos ter a posse do necessário. E do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, meus caros amigos, né? Nada nos ocorre sem o concurso do tempo e sem a confiança plena de que Deus é amor, Deus é onipotente, onipresente e cuida da nossa trajetória evolutiva. Cada um com o amor mais potente que existe. Chico Xavier diz que o único amor que se compara a este é o da mãe pelos filhos, né? Então, que a gente possa, né, se dar conta de que a fé nos tira dessa solidão, porque a gente não é mais sozinho. Nós temos a certeza de que sempre Deus está conosco. E ao mesmo tempo, né, quando nós nos damos conta disso, a gente abre os olhos, seja aqui, né, como matéria, como corpo físico, seja na erraticidade, e nós sempre vamos enxergar um propósito dentro dessa trajetória evolutiva. Então, meus queridos irmãos, a minha ideia hoje era a gente poder refletir essa grandiosidade, essa potência que nós precisamos ter dessa conexão com Deus. Nós temos muito mais capacidade, condições de fazer a nossa vida melhor do que muitas vezes a gente imagina. Então é preciso ter perseverança, a fé perseverante, uma fé raciocinada e fortalecida por todo o entendimento que essa doutrina maravilhosa nos possibilita. Então, com o amor de Jesus, todos se sintam abraçados, acalentados, consolados, e nesse momento, então, eu me despeço, né, da palestra propriamente dita. E aí convido aos irmãos para que nós possamos fazer uma prece em agradecimento a esse momento, e também aqueles que desejarem, né, possam fechar os seus olhos físicos, emanarem essas energias, esses fluidos que aqui a gente proporciona a todos os amigos, familiares, irmãos que necessitam. Então, queridos irmãos, vamos com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecer por essa oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, sobretudo com toda a experimentação, todo o percurso que Jesus nos possibilitou de entendimento, a unidade divina, e que depois foi decodificada por Allan Kardec, e mais recentemente interpretado e tocado aos nossos corações por Chico Xavier. Que nós possamos sentir essa vibração que envolve os nossos corações, que nos dá a confiança de que nada nos ocorre sem um propósito. E esse propósito, via de regra, para que nós possamos aumentar a nossa fidelidade com Deus, confiar de que nós podemos sim ser mais, a partir do nosso trabalho,
da nossa oração, da nossa consciência com relação àquilo que nós precisamos nos melhorar. Que nós possamos, então, agradecer também a espiritualidade que nos assistiu a esta noite, com este trabalho que encerramos aqui. Que tenham todos uma boa noite, que assim seja.